Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Fora da Planta, comigo, João Lacerda e Gabriele Lima. Gabi, hoje nós vamos falar sobre o episódio 2 de fotos maravilhosas, de projetos, de como a arquitetura transforma a vida das pessoas, as empresas das pessoas, né? Falamos muito no episódio anterior sobre essas transformações, a execução. Só que vocês já notaram, né, gente? A gente gosta de falar e de trazer assunto para o programa. Então, não coube tudo num programa só. E hoje a gente vai ter o segundo episódio dessa parte tão importante, né, Gabi? Que é a execução dos projetos, sem antes falar dos nossos patrocinadores, né, Gabi? É verdade. Antes de começar, já vamos falar dos nossos patrocinadores. Então, Simoneto Móveis Planejados, você que está buscando móveis para a sua casa milimetricamente, é com a Simoneto. Mas depois da casa maravilhosa, você também precisa do mobiliário solto. Então, a Via Pádua também conta com essa personalização, desde o tecido até o pé, tudo que você precisar é com a Via Pádua. E também, se você precisar de uma internet funcionando, se você está nos assistindo e está dando uma travada, é com a Sim Digital. Eles vão vir socorrer vocês, não só a internet, como também canais de TV, enfim. E também na sua empresa, muito importante hoje em dia é a gente contar com Sim Empresas. É eles que vão fornecer uma internet estável, funcionando para o seu negócio não parar. E o que mais também? Nós temos também o Tomás Silva. Ele é um franqueado da Prudential, então você que está buscando um planejamento, uma proteção financeira, né? A gente nunca sabe quando precisa, então é melhor a gente estar tranquilo nesse sentido com o Tomás Silva. E, é claro, as nossas roupas. Hoje eu não estou de Vera Stein, mas a nossa patrocinadora oficial é Vera Stein, então várias roupas do nosso programa é com ela também, aqui uma loja no Shopping Total. E também o nosso patrocinador SB Consórcios e Investimentos Imobiliários, o Sandro Belo, representante oficial da HS Consórcios. Que deu um show aqui também, né, Gabi? É verdade, no programa passado, hein, João? Nossa! Programa maravilhoso sobre consórcio, né? Gabi, o último programa que nós falamos sobre execução de projeto, eu saí daqui com uma fome danada, porque tu só mostrou essa imagem de restaurante, hamburgueria X, e eu saí daqui, eu fui direto para a praça de alimentação aqui do Shopping Total, né? Agora conta qual foi o acervo de imagens que tu preparou para nós hoje, para a gente poder olhar e ver as transformações, né? Dessa vez, João, vou te salvar. Dessa vez não tem projeto comercial, elas são projetos residenciais. Agora fica mais tranquilo, né? Então é isso também, né, João? Nós, como arquitetos, designers, a gente tem esse dinamismo. Uma hora a gente está fazendo projeto comercial, uma hora a gente está fazendo projeto residencial. E isso é muito bacana, porque cada um desses projetos é muito específico, tem as suas exigências do cliente, de norma, especificações muito detalhadas. Então é legal que tu tem não tem como enjoar. Sim, sim. E mostra que a arquitetura não é estática, né? Então, um elemento, muitas vezes comercial, pode funcionar muito bem no residencial e vice-versa, e em alguns momentos também tudo vai ser totalmente distinto. E o profissional da arquitetura tem essa capacidade de fazer essa distinção, né, Gabi? Exato, e hoje está muito livre, né, João? Às vezes as pessoas, porque comercial eu quero que chame mais atenção. Não necessariamente, às vezes o teu residencial pode também, é muito pessoal, né? Sim. Hoje a gente tem o maximalismo, né? Aquela coisa de muita cor, muito volume, muitos elementos, então é muito pessoal. E também a gente vê muitos estabelecimentos profissionais, estabelecimentos comerciais com uma cara de casa. Sim. Então, por isso que eu sempre digo, né? A primeira coisa é conversar com o cliente, entender a marca, a vida, enfim, e poder fazer um projeto de acordo com as necessidades. Até fazendo um gancho disso, eu tinha visto recentemente numa palestra que eu fui que o Pharrell Williams, né? Pharrell Williams, ele fez um desfile, né, para uma marca. E a passarela era uma residência, tu ficou sabendo disso? É verdade, ficou muito legal. E eu achei aquilo maravilhoso, né? E isso mostra muito essa versatilidade da arquitetura e como o luxo agora está presente nessa questão do lar, das residências e das criações para o hábito de viver bem, né? É verdade, a arquitetura, o design, eles conversam muito entre si, e a moda também, a cultura.
Então, é muito difícil tu não ver as coisas se conectando, né? Então, quando tu vê uma situação que nem essa que tu comentou, de uma passarela numa casa, isso chama atenção, Sim, mas é algo que é muito comum se tu for pensar, né? A gente está transitando pela nossa casa, pelos ambientes, enfim, então sim, mais que se conecte do que a própria moda, né? sim, mas para dar um realismo, bem que alguém podia ter desfilado de pijama, né? Era para dar um realismo para casa, porque eu em casa eu só ando de pijama. Pois é, não é aplicável para todos. É verdade. Então, vamos começar com as imagens. E assim, falando novamente sobre cada tipo de cliente, né? Essa imagem foi quando eu comecei a conversar com os clientes e eu fui fazer a medição no local. Então, hoje esses clientes, eles tinham uma necessidade de ter 2 lavanderias, porque, a gente sabe como é que é o nosso tempo aqui, né? Tá sempre úmido, chuvoso, enfim. Então, Sim. eles queriam ter espaços para poder pendurar roupa, para poder ter as máquinas, para poder ter um armazenamento. Hoje Uhum. são espaços que faltam em muitos apartamentos, É né? verdade. E muitas vezes não tem a destinação correta, né? Espaços, às vezes, muito pequenos, mal dimensionados, né, Gabi? As lavanderias, a gente vê hoje muita lavanderia do lado da cozinha. Às Sim, vezes a lavanderia é unicamente uma máquina, às vezes não tem nem tanque, ou quando tem a máquina, o tanque acabou. E a sim. gente sabe que na nossa correria do dia a dia, na vida, às vezes isso daí Não não resolve, né? funciona, não resolve. Então, nesse cliente, ele tinha esse corredor, que a gente depois transformou ele e colocou, enfim, toda a parte de roupas, e também tinha churrasqueira. Então, tu vê um ambiente que ele tinha um potencial muito grande, mas os revestimentos já eram revestimentos antigos, não valorizava o local, né? Uhum. Então, essa foi uma solicitação inicial para nós. Essa também, depois a gente transforma numa lavanderia bonita, Sim. porque a lavanderia ela pode ser um espaço, né, de uma decoração, ela pode ser um espaço não só de organização, mas belo, né? Às vezes a gente vê a Não precisa lavanderia. ficar escondido, né? Exato, não precisa ser a lavanderia com aquele monte de roupa pendurada, aquela bagunça. Quanto Sim. mais organização tu tem, melhor para o espaço. Então, aí também era um espaço deles que eles usavam como estoque, um pouco de coisas da lavanderia para lavar. Então, tava ainda esses ambientes que não estavam sendo utilizados da melhor forma possível. E aí começou a obra. Então, a primeira coisa que a gente fez foi remover os revestimentos. Então, vocês podem ver que a gente já removeu os revestimentos do piso, da parede, ali perto da janela, e também já fizemos os recortes para as tomadas, interruptores. E essa imagem, ela mostra muito o que acontece na obra de reforma. Furar um cano. O que que você encontrou ali? Não foi Fura. petróleo, foi água. Não, não. Eu acho engraçado que cano d'água, cano de gás, a gente encontra com uma facilidade. Então foi isso. A gente não tinha plantas no local. Foi visto que deveria ser recortado de um lado, o pedreiro acabou recortando do Do outro, outro. e aí aconteceu o problema. Então, por isso que a gente sempre diz, sempre atento ao projeto, às medidas, né? Então, assim, claro, às vezes acontece de ter essa surpresa, E teve um mas episódio que a gente falou bastante, né? Sobre essa questão hidráulica, a importância para não acontecer isso aí, né, Gabi? é verdade. Então, assim, aí nessa parte já foi retirado todos os revestimentos e daí foi, né, nivelado a parede, já está com todas as tomadas, todas as passagens para iniciar a cozinha. Eu sempre costumo falar para o cliente que para ficar bonito tem que ter confiança e aceitar a parte feia. Sim, sim. Tem uma etapa antes da beleza, né, Gabi? Exato, E que tem que ser exato. uma etapa muito bem executada para a beleza ser duradoura, né? É verdade. Então aí, ó, aí é quando a gente já tinha iniciado a pintura, o revestimento já tinha sido assentado, a marmoraria estava sendo instalada. Então tu vê como já muda completamente o ambiente. Olha só. Nossa. A gente pintou as paredes, a gente colocou uma pintura azul da Souvenir. O revestimento que sobrou, a gente colocou em uma das paredes da lavanderia. Olha só. E ali essa imagem foi quando a gente foi com a cliente comprar os revestimentos.
Olha que lindo esse revestimento. Tô reconhecendo umas amostrinhas ali, ó. Ah, viu só? Viu só? As amostrinhas da Simoneto. É verdade. Então, quando a gente vai com o cliente acompanhar ele, a escolha dos revestimentos, a escolha dos materiais, a gente sempre leva as amostras da marcenaria, a gente sempre faz o intermédio ali, né, do piso, do revestimento, das amostras, para o cliente conseguir visualizar. Por mais que a gente tenha o projeto e o projeto mais realista possível, não adianta. A imagem é quando a gente consegue visualizar melhor, né? É verdade. Essa daí foi quando a gente estava assentando o revestimento da churrasqueira. Então, a gente também fez toda uma análise de revestimento da melhor forma para fazer o recorte, da melhor forma para ter menos rejunte, para poder utilizar as peças maiores, porque ninguém gosta de rejunte, né, João? É verdade. Então, a gente fez toda essa questão, inclusive a gente até conseguiu sobrar revestimento para utilizar em outro ambiente. Interessante. Então, também tem isso. Essa imagem foi quando a gente estava no local fazendo as conferências das tomadas e dos interruptores com o projeto na mão. Então, daí com o projeto a gente já consegue verificar, tem todas as medidas, tem todas as alturas e deixa direitinho para o pessoal depois fazer os recortes. Olha só. Então, é assim que a gente consegue ter uma obra organizada, não faltando tomada. Sim. Né? Não é todo mundo que faz, mas essa daí, o cliente, uma das lavanderias era um lavabo também. Então, a gente deixou por um tempo aquele lavabo para ser utilizado pelo pessoal da obra, né? E aí, depois a gente fez o descascamento do revestimento e também ali da tubulação, para poder verificar a tubulação, por onde é que ela estava passando. A gente encontrou a tubulação que estava vazia, e para lugar nenhum. Nossa. Então, assim, a gente tirou toda a tubulação que não estava sendo em uso, e aí deixou toda uma tubulação nova para poder fazer o fornecimento para as máquinas e para tudo direitinho, né? Isso é bem comum, às vezes acontece, João. A gente encontra tubulação que não está sendo mais usada, encontra até santinho dentro do... Antigamente, algumas pessoas, quando iam fazer uma obra, enfim, para obra da sorte, para ter proteção, eles assentavam junto do concreto um santinho. Ou às vezes, por exemplo, a pessoa que tem um Feng Shui, que ela, né, às vezes no centro da casa ela coloca também assentado um cristal. Um cristal. Então, às vezes acontece durante a Não obra. É incomum, então. A gente encontra, já encontraram um capacete. É mesmo? Nossa, tem cada coisa que a gente encontra que tu não tem noção. Mas agora o capacete, eu não sei qual é a explicação. Não, o capacete, o cliente, ele era da cobertura, e aí tinha um vão, assim, preenchido, um vão, assim, meio dentro do telhado, enfim, daí a gente ajustou ali e encontramos um capacete. Para dar preenchimento. Para dar uma assentada. Uma assentada. Ou vai ver o mestre da obra encerrou a sua obra ali. Ou alguma pegadinha de algum colega, né? Pode ser. Então, nessa imagem a gente pode ver como o ambiente ele muda completamente com a pintura, com a iluminação. Então, nem parece aquele revestimento que a gente estava, aquele ambiente que a gente estava vendo, né, João? Sim. E como é nítida, né, esse processo de transformação, onde o ambiente começa a tomar forma, né, Gabi? Esse processo é muito legal, né? A evolução diante dos nossos olhos, né? Não, e que nem a gente estava comentando, né? Cada fase é muito importante. Então, primeiro a pintura, daí a elétrica, daí a questão da marmoraria, a iluminação. Ali já estava com revestimento no chão, então teve toda essa proteção. Então, tudo isso tem que ser feito numa ordem correta para não prejudicar os materiais, né? Entendi. Então, aí também, olha, já estavam fazendo as montagens, enfim. Então, tu vê como muda completamente o ambiente quando a gente começa... Aí que o cliente começa a confiar na gente. Sim. Agora começa a ver que não era impossível toda aquela papelada se transformar em realidade, né? Exato. Aí que o cliente olha, não, realmente está ficando bonito. Antes era só uma promessa. Aí é que a pessoa começa a confiar de que está no caminho certo. Então, o que eu sempre falo, né? Durante a montagem, durante toda a obra, a gente deixa um caderno impresso da obra, de todos os detalhamentos, para o pessoal da obra poder verificar, para o próprio cliente poder verificar, para a gente.
Consultar, Então, né? é isso. Eu não tenho o costume de botar nas paredes, porque eu acho que nas paredes depois se suja, se perde, cai. Então, eu Sim. acho que o sistema de tu ter um caderno ali, inclusive o eletricista, o pessoal do hidro, ele consegue pegar esse caderno e levar onde ele está trabalhando Sim. para conseguir verificar da melhor forma. Porque senão, imagina, tu tá com o projeto numa parede e aí tu tá fazendo os recortes num outro ambiente. Sim. Até tu olhar ali a medida, onde é que tá, que tu foi para outro ambiente, já esqueceu. Quando não tocou o telefone no meio e agora tu errou a medida, né, Gabi? Exato. Achou que era uma medida e na verdade era outra, né? Então, assim, para tentar evitar isso, a gente sempre usa o caderno dentro da obra. Aqui é quando a gente estava, a fase que eu adoro é quando tem a iluminação na marcenaria, a iluminação do ambiente. Eu acho que um ambiente sem iluminação, ele não tem o mesmo encanto, ele não tem o mesmo charme. Então, aí tá a arquiteta feliz, feliz de estar tomando forma e de estar sendo entregue para o cliente. A Olha, criadora e a criatura, né? é verdade. Olha aí, feliz mesmo, né, É. Gabi? Ó. E tem a foto para comprovar que tava É. feliz mesmo, né? Então é isso, a gente sempre, quando o cliente está executando a obra, a gente está junto de todos os processos, a gente está lá tirando dúvidas. Então, a parte da marcenaria, algum ajuste, alguma coisa. Então, a gente está sempre junto, a gente fala que a gente, né, faz acontecer, né? Tira Sim. as dúvidas, então faz todo esse acompanhamento. E a felicidade do cliente acaba sendo nossa também, né? Sim. Então, é meio que uma. Fica todos muito felizes, assim. É um combustível, né? A gente É. poder presenciar e ver que ficou tudo do jeito que o cliente imaginava e muitas vezes até assim, passando da expectativa do cliente, né? É comum a gente receber clientes que falam assim, nossa, a minha expectativa era alta, mas vocês conseguiram superar. Então isso é muito agradável, né, Gabi? Porque é um processo traumático, né? É. Fazer reforma, fazer obra tem muita insegurança, tem muita ansiedade, né? E quando tudo dá certo é maravilhoso, né? É verdade, eu costumo dizer que eu e meus clientes a gente cria uma relação muito, né, de muito próxima, porque é todo o processo de projeto, daí depois toda a parte de compra que envolve, né, valores, investimento, expectativa, depois a parte da obra que sempre é estressante, não adianta, não tem como a obra não ser estressante, só não vai ser estressante se o cliente só chegar quando está entregue. É Se verdade. ele for lá de vez em quando de noite olhar como é que tá, vai ser Eu sou assim, estressante. eu não quero ver. Eu prefiro não ver o que os olhos não vê, o coração não sente. É verdade. Então, assim, quando a gente está ali na obra, tudo a gente vai separando ali. Então, por exemplo, a luminária que vai para o banheiro, a luminária que vai, a fita de LED que vai para o móvel. Então, a gente vai recebendo a elétrica e já vai separando ali tudo. A fonte é para o aéreo embaixo, a fonte é para tal móvel. Nesse caso aí, Gabi, o fornecedor pode facilitar muito a vida do arquiteto também, né? Já mandando tudo separadinho, né? Pode, só que às vezes o pessoal da elétrica bagunça tudo. Ah, tá. Aí não adianta, é verdade, é verdade. Então, às vezes também é isso. Ou então, por exemplo, tu tá ali na obra e tu quer visualizar qual que é a luminária, qual que é o perfil para já começar a organizar a marcenaria. Então, às vezes tu chega uns produtos antes, uns produtos depois, então às vezes dá uma confusãozinha ali, Sim, e aí sabe? tem que esclarecer ele na hora, né? Isso, daí fala com o vendedor, olha, tal luminária, tal fonte era de tal lugar, só me confere, então tem Sim. tudo isso. Olha que bonito que tá ficando aí essa. Uhum. Essa imagem é para falar um perrengue de obra. Isso não é uma dinamite, não, né, Gabi? Não, esse é um perfil para sustentação da bancada de granito. Olha aí. Esse daí, mais ou menos, é esse perfil que eles utilizam, eles fazem chumbado na parede, e aí é um perfil grande, assim, nessa imagem ela tá pequenininha, mas ele costuma ser um perfil grande. Quando a marmoraria ela foi nessa obra, aquela coisa, né? Correria, botou dentro do carro, tudo, e eles não tinham visto que no projeto a bancada era antes da marcenaria. Até por Uhum. questão de peso, tudo, eu prefiro dessa forma. E aí eles chegaram lá pronto para colocar em cima do móvel e não tem o perfil. Sim. Cadê o móvel? Aí cadê o móvel? Então, assim, a gente teve que ir atrás de algum lugar que conseguisse esse perfil para poder fazer, né, chumbar na parede. Então, teve toda uma correria, uma logística, mas a gente conseguiu executar. Então, às vezes é para a pessoa visualizar mesmo, né? Às vezes a pessoa não tem nem ideia. Como é que tá sendo sustentada a minha bancada? Sim. É com esses perfis. Então, aí o pessoal estava sentando, tinham conseguido finalmente o perfil, e aí Eu tava. tô percebendo essa foto lá no fundo, alguém com uma pose
de satisfação, né? Olha, Consegui o perfil, a gente conseguiu o consegui. perfil, né? Olha que bacana. E a equipe toda trabalhando aí para a fixação da pedra, né? Isso, daí tem a fixação da pedra, e aí a instalação dos metais, instalação da cuba, então tem tudo isso. Outra questão, ó, essa é a cuba que a gente colocou Sim. também, ó. A Essa é cuba aquela cuba já com aquela parte ali de de escorrer, né? escorrer, né? Os Isso é bem talheres, legal essa cuba aí, né, Gabi? Olha, eu confesso que eu tô usando em vários projetos. Eu acho o máximo. Porque assim tu resolve tudo na cuba, né? Sim, Se tu quer escorrer a louça, tu já tem ela. Senão não fica aquele elemento que tu tem que comprar, que aí vai ser de inox ou vai ser de sim. plástico, onde é que vai botar? Então ali eu vejo que é uma forma estética mais bonita, fica uma coisa mais slim Ó, ainda bem e que eu fico um pouco na cozinha, viu? Quem fica é a Anne, porque se eu ficasse, olha, eu ia precisar certo de uma cuba dessa, porque eu pareço um pato na cozinha, né? Quando vê, tá tudo na volta molhado, né? Então, uma cuba dessa aí ia me ajudar bastante. eu Mas como é sou ela que tem assim. habilidade, sabe fazer, então não precisou. Eu confesso que eu sou um pato também, João. Então, até isso a gente tem que analisar, né? Como é que vai ser a cuba? Qual o tamanho da cuba? Qual o modelo de cuba? Tem modelos de sobrepor, tem modelos, né, semi-encaixe. Então, também tem determinadas cubas, é um encaixe diferente. Então, tem que ver se Uhum, faz sentido para o cliente ou não, certo. né? Então, assim, e essa cuba também, a marmoraria achou que ela era sobreposta e ela era fixação por baixo. Então, por isso que até ali nas imagens que eu tinha colocado, tinha uma escorinha ali até a cola colar. Uhum, Então, assim, de novo, por mais que tivesse projeto, por mais que estava tudo certo, às vezes essas coisas acontecem e a gente tem que ajustar lá na obra mesmo. é verdade, é verdade. Então, essa imagem também é uma daquelas imagens que eu mostrei que quando a gente estava fazendo as marcações, então tem todo o recorte. Aí é quando a gente já estava vendo no próprio local a questão da tinta. Então, eu gosto de levar as amostrinhas assim, né, para o cliente poder visualizar. E depois a gente faz também a pintura na parede. Na pintura na Uhum, parede a gente escolhe mais ou menos umas 2 tintas, até 3, para ele poder visualizar. Mas no local a gente consegue visualizar melhor, né? sim. Então, esse aí tá o azul que a gente usou nesse ambiente. E eu adorei que o cliente topou, né? O cliente topou pintar tudo de azul. Eu adorei. Ai, que maravilha! Ai, ai, vamos ver a próxima imagem. Olha que Este bonito. projeto, a gente já está na fase, tem que aguardar agora a fase de obra para poder executar com a Simoneto. Olha aí, olha aí. Que Então, bonito que foi esse projeto, né? esse Ficou um daí projeto também. muito fluido, né? E a composição de cores também muito bonita, Gabi. E esse projeto, a ideia inicial do cliente era ser um apartamento para aluguel. Uhum, Então, a gente fez todas as escolhas de marcenaria, bancada, né? Ali, metais, tudo para ser durável, para ser algo funcional, mas que depois, no futuro, o cliente pretende se mudar. sim. Então, por isso também o investimento a longo prazo, né, João? Olha que bonito. Então, assim, quando a gente fez o projeto desse ambiente, a gente fez pensando nisso. A gente vai colocar os revestimentos, vinílico, pintura das paredes, cortina e mostrar para o cliente uma proposta de layout para o futuro morador, né? Sim, Então a gente fez toda essa proposta. Aí nesse banheiro também, a ideia do projeto era ter bastante armazenamento embaixo e também armazenamento em cima, porque cada vez mais a gente está com falta de armazenamento, né, sim, João? sim. Então, uma coisa que eu gosto muito é de colocar esses móveis em cima, quando a gente tem um pé direito alto, até para tu poder botar os próprios produtos de limpeza do próprio banheiro. Ah, sabe que até no meu closet eu desconsiderei muito essa questão de aproveitar a altura, né? E hoje me faz muita falta, porque no meio do projeto eu acabei me dando conta que eu sou uma centopeia, né? Então eu achei que eu tinha uma quantidade razoável de sapatos, mas na verdade descobri que eu tenho mais. Então a gente começou a olhar e como faz falta, né, um remanejo, né? Até porque tem aquele sapato que é mais de inverno, né? Que é Sim. mais aí para um evento específico, que tu não precisa acessar ele o tempo inteiro, né? Poderia deixar ele guardadinho, mas na época acabei não contemplando por o excesso de confiança de não ir lá contar, né, um por um quantos sapatos eu tinha. Mas Ah, ficou o aprendizado. mas é bem assim, tu sabe que teve uma cliente minha, que até no próximo programa eu vou trazer a imagem. Ela tinha tanto sapato
que a gente colocou os sapatos no teto. Olha aí. Ela tinha várias vigas, assim, o apartamento, ele era um JK, então, assim, a gente fez fazer acontecer naquele apartamento, assim. E aí tinha várias vigas, e aí entre as vigas a gente botou estruturas metálicas para poder colocar os calçados, claro, em saquinhos, enfim, né? Sim. Mas aí como ficou lá em cima, entre as vigas, quase nem aparece, tu vê mais a estrutura metálica com a grelhazinha. Então, depois eu vou mostrar uma estratégia de aproveitamento do espaço, quando tu tem realmente vigas, quando tu tem um espaço muito pequeno, para poder a centopeia guardar o... Aceito dicas. Então vamos ver aí. Ó, nesse daí também, o cliente, ele queria um espelho de corpo todo, né? A gente tem que olhar para poder se visualizar, enfim. Uhum. Há ali um móvel com gavetas para poder guardar as coisas e também um guarda-roupa com prateleiras. Então, é um projeto funcional que ele, né, funciona para qualquer tipo de morador que viesse aí para esse apartamento, né? Sim, tanto para passar um tempo quanto para efetivamente morar, né, Gabi? Exato. Então, a gente colocou toda a parte da iluminação, que é uma coisa que eu gosto bastante, na cabeceira. Então, por exemplo, tu vai dormir, tu quer ter uma iluminação mais baixa, deixa só a luz da cabeceira ali, ou deixa a luz de um dos abajures. Então, tu consegue também ter uma cabeceira que abraça todo o ambiente, ele dá uma sensação de maior, né? Uhum. Quando tu tem, assim, uma cabeceira de fora a fora, e não só aquela cabeceira pequenininha no volume da cama, né? Sim. Então, também um outro pedido para esse cliente, ele queria que o outro ambiente dele fosse também um home office. Uhum. Cada vez mais os clientes estão pedindo. Então, a gente fez também uma mesa que ele pudesse ter toda a estação dele, todos os computadores, enfim, e também um armário de armazenamento para eventual situação, a pessoa também utilizar isso como um quarto. Então, também ali tem uma bancada secundária, um espaço para TV e mais armário. Então, tu vê que ele é bem dinâmico, né? Qualquer coisa, bota aquela bancada para a parede, bota uma cama ali e já resolve. Sim, então ficou um ambiente que tu consegue utilizar de várias maneiras, né? E ainda dá um vislumbre para o futuro, se tu quiser manter uma ideia ou outra, né? Isso, quando a gente faz um projeto para o cliente, né, e para alugar, enfim, a gente tem que sempre ficar dosando, né? Tá. Sim. É para o cliente, Sim. é para o próprio pro morador depois, como é que a gente faz essa logística? Sim. Então é um jogo ali, né? É um quebra-cabeça, eu costumo dizer. Você quer uma Ferrari ou quer um trator, né? Você vai usar para quê, né? É para desfilar ou é para colher milho? É Tem que verdade. saber a finalidade, né? Então também ele tem essa. Nesse cliente também a gente fez um lavabo. Então, como fazer um lavabo de uma forma econômica, mas ao mesmo tempo belo? Sim. Então, o que a gente fez? A gente colocou nas paredes uma textura que agora eu estou usando bastante, que é uma textura espatulada. Uhum. Pega e vai fazendo desenhos com a espátula ali, né? Com uma argamassa ali, uma massa. E aí ele cria uma textura na parede. E aí, bom, tu tem uma textura na parede, é só jogar uma iluminação que tá belo, né, João? Sim, sim. E a iluminação muda o jogo, né? Muda tudo. Então, nesse projeto, a gente também utilizou uma cuba de embutir. A própria pedra já tem ali o espaço para colocar a toalha. E também aí tu pode utilizar uma pedra bacana ali só para fazer esse detalhe. É bonito aquele recorte daquela pedra ali, né? Isso, uma coisa mais diferente. rústica, né? Sim. Então, assim, às vezes são pequenas escolhas que tu consegue mudar todo o ambiente. Não necessariamente, um ambiente bacana, eu vou gastar muito. Não, às vezes é só um projeto inteligente, né? Só colocar a criatividade para voar, né? Exato. Esse cliente, ele foi um cliente diferente. Porque quando eu cheguei para fazer o projeto, ele já estava com todos os pontos. E aí, como é que faz? Sim, Já sim. estava com revestimento e já estava com todos esses pontos. Eu até brinquei com o cliente e falei, gente, acho que eu nunca vi tanto tomado na minha vida. Pois é, eu fiquei parando para analisar e eu, nossa, o pessoal tava com uma preocupação grande, né? Se fosse faltar tomada, né, Gabi? Isso, o cliente, ele disse assim, não, eu fiquei com medo que faltasse tomada, então eu botei tomada por tudo. Só que, claro, na hora de fazer o projeto, como já estava executado o revestimento, foi um baita trabalho para conseguir fazer com que as coisas funcionassem. Sim. Então, algumas coisas a gente teve que fazer adaptações ali, sem prejudicar o revestimento,
Mas como eu sempre digo, como é importante a contratação de um profissional na hora certa. Sim. Então, a cozinha, depois vai ter uma imagem de como ficou, ela poderia ter sido completamente diferente. Só que a gente acabou tendo que seguir. Gabi, tu salvou essa cozinha, Gabi. Só que aí a gente acabou tendo que seguir toda a questão das tomadas ali, ajustar Sim. No fim, a qual tomada acabou ficando bem aparente, né? é. Mas conseguiu compor bem no projeto, né? E deu uma. Eu vejo que tu não fez questão de esconder, tu fez questão de fazer com que ela compusesse o ambiente, né? Exato, como não tem muito para onde correr, não tem muito para onde correr, então vamos utilizar de um MDF que ele converse com as tomadas, os acabamentos, porque é isso, não tinha muito o que fazer, né? Então a gente também escolheu os eletrodomésticos que poderiam para aqueles espaços e para aqueles pontos, né? Então, ó, aí esse era como estava o ambiente quando eu cheguei. Novamente, já tinha revestimentos em algumas paredes, já tinha as tomadas, já tinha outra parede ali, já tinha toda uma textura com as tomadas também. Então, a gente acaba meio que ficando amarrado a algo que o cliente acabou colocando ali para tentar facilitar, mas acaba depois que dificulta a hora do projeto, né? Uhum, Então, ele poderia até ter tido uma economia muito maior de tomadas, de fiação, sim. se a gente tivesse conseguido chegar antes dessa fase, né? Então, olha como é que ficou o ambiente também. Nossa, transformou, né? É, Aquela churrasqueira tava nervosa, tadinha, né? Tava complicado, né? então tem tudo isso, assim, como eu sempre falo, gente, antecedência. A gente estava falando no programa passado com o Sandro sobre organização financeira, Planejamento, né? planejamento. Então, assim, não foi de um dia para o outro que foi construído, que foi colocado as tomadas, né? Sim, Então, assim, poxa, de repente contrata o arquiteto, contrata o designer para ele estar envolvido, até para ele poder auxiliar na escolha do revestimento correto, porque assim, do momento que tu colocou os revestimentos ali, a gente, de novo, fica preso novamente. O que que a gente vai fazer para combinar elementos diferentes para sim, que fique algo harmonioso, né? sim. Então, Até o revestimento poderia ter sido outro, né? exato. Eu teria indicado outro revestimento, teria indicado outras combinações. Então, meio que tu acaba ficando limitado em algumas coisas. Então, aí também, ó, já tinha aquela escada. Então, bom, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar uma vegetação, porque tem um posto de luz, vamos colocar uma iluminação para poder mostrar a adega. Vamos valorizar, vamos botar uma madeira bacana na escada para poder valorizar esse espaço. Sim. Então, ver como o projeto muda, né? E foi um ótimo aproveitamento, né? Muito boa essa ideia da adega. Me lembrou muito a adega Da da mostra, mostra, né? Da Mostra Elite. que inclusive está na minha E casa. tanta casa? Sim. Então, nesse projeto, como eu estava mostrando para vocês, né? A gente chegou nessa fase. Então, claro, o ambiente maravilhoso, bem Sim. grande, Amplo, né? um potencial enorme. Mas é isso, né? A gente ficou um pouco atado ali, mas no final o resultado ficou belíssimo. E acho que é isso que importa, né? É o cliente feliz, é o revestimento, são as escolhas que conversam entre si, por isso o valor do profissional, né? Sim. Que E a ele gente... feliz com aquilo que faz sentido para ele, né? Exato. Então, assim, ficou muito bonito esse projeto, as escolhas do revestimento, olha, as Olha as tomadas. tomadas. É, ele tem alguma questão com tomadas, né? A gente vê que tomada. Tomada é um valor na vida dele, né? Não, e isso acaba encarecendo a obra, né, Sim, João? sim, é fiação, né? É. É material elétrico, não é barato, né? Então, Não, é algo que a gente não percebe, né? Às vezes o cliente não percebe, mas toda a questão da fiação, uma fiação de qualidade, para que não ocorra, né, alguma queda, isso faz toda a diferença. Então, mostrar esse antes e depois é legal, né? Até para a pessoa poder ver a transformação do espaço, mas ao mesmo tempo também conseguir entender o porquê das fases de obra, né? sim, sim.
Olha que legal essas placas aí, Gabi. Exato, ele É. tinha uma coleção. Eu sou apaixonado por placa também, então foi uma coisa que me chamou a atenção aí. Ele tinha uma coleção, então eu falei assim: não, a gente precisa ter o canto do guerreiro. É isso aí. Aí eu coloquei ali o canto do guerreiro, coloquei um carrinho metálico também, com bebidas, copos, enfim, e ali onde tem esse quadro, ele é o CD, centro de distribuição. Uhum. Então é algo que a gente costuma colocar bastante também. Bota um quadro grandão ali para ocultar o CD. Então tu consegue colocar um elemento bacana no espaço e ao mesmo tempo um acesso bem fácil do centro de distribuição. Bacana, bacana. Ó, então essa daí também é uma imagem que a gente fez para o cliente poder visualizar como ficaria o espaço como um todo. É, como você falou, né? Um espaço prime, né? Bem amplo, né? Uma casa bem ampla. É casa, apartamento? É casa, É casa? casa. Ali, acho que agora deu para ver mais ao fundo ali que realmente tem um garden, né? E realmente muito privilegiado esse espaço, né? Mas que precisava realmente ser valorizado da forma correta. Exato, então assim, a gente acaba ficando, né, um pouco, tendo que seguir como qualquer projeto, né, a gente tem a planta, vamos trabalhar com aquela planta, vamos trabalhar com o que o cliente precisa. Ah, já tenho às vezes quando o cliente não tem as tomadas, ou já tem os revestimentos, ou ele tem algum móvel dele, Sim, né, então tu tem que também aí vai lá, mede o móvel, vê o móvel, aí tenta encaixar o móvel para o móvel conversar com o novo móvel. sim, sim. Então, tem tudo isso também, né, João? A gente conseguir reaproveitar. Olha só, essa daí é a imagem lá de como ficou aquela lavanderia que eu tinha mostrado. Nossa, não dá nem para acreditar que tinha um lavabo ali também, né, Gabi? Aí, ó, é a imagem daquele ambiente que eu tinha mostrado que tinha os armários. Sim. Então, aí também ficou a lavanderia. E eu fiz uma brincadeira eu coloquei esses elementos metálicos para pendurar a roupa, que fica como se a roupa fosse uma obra de arte. Parte da decoração do ambiente, né? Exato. Então, para que botar um gancho, né? Se a gente pode botar um elemento metálico para poder fazer uma brincadeira no espaço. Sim. Então, Então, ali é onde você deixa para secar a roupa da Vera Stein, né? é verdade. Ou, por exemplo, o cliente ele me disse que ele queria muito passar com esses ferros a vapor, né? Sim. Então a gente também fez o projeto para que ele conseguisse visualizar, né? Uhum. Essa é uma forma nossa de representação dos ambientes, até para o cliente poder visualizar como é que vai ficar o espaço, como é que vai ser a utilização desses Funcionalidade, espaços. né? Então, assim, eu me lembro que quando eu fiz esses vídeos, ele falou assim, gente, mas eu já estou me vendo no lugar. Quem é essa pessoa? O que eles estão fazendo na minha casa? O cliente disse assim, ele assim, eu só quero entender quem é essa pessoa que está invadindo a minha lavanderia. Que legal, Ai. já assimilou como dela, que de fato é, né? Então foi bem legal, assim. Então, claro, a gente utilizando da inteligência artificial, a gente consegue cada vez mais se aproximar Sim. do resultado final, e o cliente consegue ter uma sensação melhor, assim, do espaço como um todo, ver como vai ficar aí a imagem daquela cozinha que a gente estava montando. Sim. Então, também o cliente ele ia ter inicialmente ele ia botar o micro-ondas dele, depois ele ia colocar o micro-ondas de embutir. Então, também tem tudo isso, a medida tem que ser para um micro-ondas convencional e depois para um micro-ondas de embutir. Então, tem tudo isso que a gente tem que pensar durante o projeto como um todo, né? E eu acho que é um grande desafio, né? Muitas vezes o cliente está no momento e tem que prever alguma coisa para o futuro, né, Gabi? Eu estou com esse micro-ondas, mas eu quero trocar para outro mais para frente, né? E aí tem que contemplar uma coisa em detrimento da outra, né? Isso aconteceu comigo agora recentemente. Nós trocamos um espaço lá de um forno que também era air fryer, né? Trocamos por uma lava-louça, né? Então, só que o espaço já estava previsto no futuro, eles poder ser ajustado para isso, né? Exato, não necessariamente porque o cliente está fazendo a obra, está fazendo o projeto, que ele vai ter ali dispor de toda a questão financeira ali para tudo, né? Sim, sim. Então, por isso também Em a importância. alguma coisa pode ficar para o segundo momento, né? Acontece, né? A gente sabe o valor hoje das coisas, então, por isso a importância de um projeto, para a gente conseguir atender um bom projeto, conseguir atender para o cliente agora e depois no futuro, quando ele fizer as modificações. Bacana, bacana. E eu acho que é isso. É Não sei se isso. tem mais imagens, mas Acabou acabou. as imagens. Acabou, era tudo que eu Era isso. podia. Conseguimos entregar hoje, né?
todas as nossas entregas entregáveis, né, Gabi? Exato. Então, bacana. Em primeiro lugar, parabéns pelos projetos lindos, maravilhosos. Alguns eu já tive contato, né? Então, alguns spoilers lá na Simoneto, mas realmente parabéns. E, pessoal, isso que a Gabi falou, né? A importância do profissional da arquitetura, né? O pessoal muitas vezes pensa. Eu fui criado muito assim, né? Meu pai era assim, nada de que eu faço, né? Eu tive que fazer a mesma churrasqueira 3 vezes, né? Então, por essa coisa de faça você mesmo, né? Que até em alguns mercados é muito estimulado, na questão da casa, da gente, da arquitetura, do seu empreendimento, do seu comércio, é importante contar com um profissional da área especializado. Eu sempre brinco, né? Você trabalha, por exemplo, você é um médico, um advogado, é um dentista, você é especialista na sua área, né? Então, quando o leigo tenta, muitas vezes, dar aquele pitaco, né, na área de um médico, o médico às vezes fica até ofendido, né? Fica até incomodado com isso, né? E a mesma coisa na arquitetura. Então é importante, né, para esses projetos serem um sucesso do começo ao fim, de todas essas etapas que nós falamos aqui, né, desde a concepção do projeto, o briefing, o anteprojeto, até esse resultado final dessas imagens aí, depois a imagem dele, né, desses ambientes decorados, né, Gabi, as pessoas já morando e vivendo, como é importante a presença, a atuação do profissional de arquitetura e um profissional experiente, né, Gabi? É verdade, não, que nem eu mostrei ali, né? Tu vê que cada cliente tem as suas necessidades específicas, cada um tem uma situação ali, já estava com as tomadas de revestimento, o outro era uma reforma, o outro é um apartamento novo que precisa ser para alugar e depois para o cliente morar. Então tu vê que é muito pessoal de cada cliente, de cada necessidade, né? Que nem tu comentou ali do faça você mesmo. Faça você mesmo é ótimo quando eu quero fazer algo para me distrair, quando eu quero fazer algo, eu quero pintar, eu quero fazer um quadrinho, eu quero fazer. Mas agora a sua casa, né? Tem coisas que a gente precisa contratar um profissional para, né, fazer da melhor forma para nós, até pela questão do investimento. Então, assim, faça você mesmo coisas para você se distrair, não a sua casa. Sim, sim. Não faça você mesmo uma dor de cabeça para você mesmo, né? Isso aí é uma coisa que você não pode fazer. É É verdade. isso aí. Vamos chamar nossos patrocinadores? Pode ser. Vamos lá, nossos patrocinadores. Olha aí, então um forte João. abraço para Simoneto, Grupo Duarte, toda a turma lá da Simoneto que está ligado no programa. Móveis planejados com precisão industrial, tradição com quase 20 anos aqui em Porto Alegre, região metropolitana, fábrica com quase 40 anos, 96 lojas no Brasil, uma em Orlando, uma no Chile, então Simoneto crescendo, terceira maior indústria da América Latina, e você encontra em Porto Alegre em 3 endereços e também em Canoas. Não deixe de acessar o Instagram, @simoneto.grupoduarte, e também você pode contar com a Via Padova. A Via Padova é uma empresa que traduz a essência de Milão em cada ambiente através de sofás, mesas, cadeiras e poltronas, tudo personalizado, medidas, alturas, tamanhos, larguras, tecidos, tudo você consegue personalizar para você ter um ambiente, né, Gabi, que conversa e que dá essa liberdade de escolha para você e para o seu arquiteto. Mandar um abraço também muito forte para o nosso patrocinador duplo, né? Nosso patrocinador da Sim Digital, Felipe Lucas, um forte abraço. A Sim Digital, que é um provedor de internet gaúcha, que fala a nossa língua, sabe as nossas dores e sabe que gaúcho precisa de internet de confiança na sua casa e também na sua empresa. E para isso você conta com a Sim Empresas, que é o braço corporativo da Sim Digital. Um forte abraço também, um agradecimento especial para o Tomás Silva, Planejamento e Proteção Financeira, franqueado Prudential. Você que está buscando planejamento, que a gente falou tanto aqui, né, sobre planejamento de obra, planejamento de reforma, é importante que você planeje a sua vida também e você parar para pensar, né, se amanhã você não puder trabalhar, qual é o impacto disso na sua vida? O Tomás Silva, franqueado da Prudential, tem a solução. Um forte abraço também, um agradecimento especial para a Vera Stein, né, que geralmente veste a Gabi. Hoje é uma exceção, a Gabi aqui, ó, vem com uma série de modelitos fantásticos aqui para mostrar para você. A Gabi que é patrocinada e o programa também pela Vera Stein Store, que você encontra aqui a loja no Shopping Total. Primeiro ou segundo andar, Gabi? No primeiro andar. No primeiro andar. E também um abraço especial, um agradecimento ao nosso novo patrocinador da SB Consórcio. Um abraço para o Sandro Melo, que você busca aí, você que está buscando consórcio, quer dúvida, tem dúvida, né? E você quer um atendimento consultivo, não somente adquirir um consórcio,
mas entender melhor o que esse consórcio pode fazer para você e para sua vida, você pode contar com o Sandro Belo, da SB Consórcio Investimento Imobiliário, que é o representante oficial da HS Consórcio, uma empresa do Grupo Erval. Perfeito, pessoal. Muito obrigada. Um bom domingo para vocês. E nós nos aguardamos no próximo programa. O que será que vai ser o nosso assunto? O que a gente vai aprontar, hein? Já já vocês vão saber. Obrigado, gente. Um excelente domingo, um excelente começo de semana e até a próxima. Tchau, tchau.